Tu conheces o seu coração, sabe de tudo dela, Senhor. Portanto, ó Deus, abençoa, ajudando, ó Deus, dando, ó Deus, cada dia, Senhor, que a Tua palavra nesta noite, Senhor, chegue aos nossos corações, ó Deus. Eu não sei o que ela vai falar, mas o Senhor sabe. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo agora. E os irmãos dizem, amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria, né, irmãos, estarmos na casa do nosso Senhor, mais um dia louvando e engrandecendo ao Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus 14. Vamos estar lendo 14, a partir do 15. Amém? Que diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu peço que a igreja se assente, mas não feche a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo outros textos no decorrer da mensagem. Amém? Essa passagem, ela fala da passagem da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E aí eu estava ontem, desde ontem, com essa palavra ardendo em meu coração, e eu comecei a refletir o que essa passagem quer dizer. Eu fico impressionada como as pessoas sabem a grandiosidade do Senhor Jesus, e principalmente os seus discípulos que andavam com ele sabiam do que o Senhor Jesus era capaz. E o mais interessante ainda, que há no meio de nós, como também havia naquela época no meio do Senhor Jesus, questionadores, murmuradores. O Senhor Jesus, ele tinha sede em ensinar, como não é diferente na data de hoje. Ele tem sede que nós aprendamos a palavra dele. Você vê que o Senhor Jesus ali, ele começou a ensinar aquela multidão. Ele não estava ali preocupado com o horário. Ele começou a ensinar, e ali os seus discípulos falou com ele. Olha só o que ele diz: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Mas o Senhor Jesus sabia o que tinha ali. Ele sabia o que ele poderia fazer, como pode fazer ainda hoje. Nós estamos vivendo um evangelho de pessoas descrentes, pessoas sem dar credibilidade ao poder
Mas o Senhor Jesus ali, ele era o próprio dono do milagre. Ele era o verbo vivo que estava no meio daquelas pessoas. Ele sabia ali que ele poderia fazer. Mas aqueles discípulos que andavam com ele, que sabiam as coisas que ele fazia quando ele passava a porta da cidade. Porque a palavra de Deus vai te dizer que quantos tocaram na orla do Senhor e foram curados. Mas o interessante é que só enfatiza a mulher no fluxo de sangue. Mas se nós formos ler a palavra de Deus, nós vemos que ele passava e toda vez que ele passava, a multidão o cercava. E havia pessoas que tocavam na orla do Senhor Jesus. O que nós temos feito para chamar a atenção do Mestre? Ali os discípulos chamaram a atenção dele porque estavam preocupados com o seu próprio estômago. Eu entendo aqui que essa palavra, eles não estavam preocupados com as pessoas que estavam ali escutando ao Senhor Jesus. Eles estavam preocupados consigo mesmo. Quantas pessoas nós temos visto preocupado consigo e esquecendo o irmão, deixando de se compadecer com ele? O irmão fala assim: olha, ora por mim, eu estou passando por um problema. Você fala: tá, eu vou orar, amém. Mas o amém eu concordo. E será que temos feito isso? Ali o Senhor Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos. Disse assim: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha a incredulidade daqueles que andavam com o Senhor Jesus, que sabiam que andava com o dono de tudo. Quem é o Senhor Jesus? É o dono de tudo, é o dono do ar que respiramos, é o dono da nossa vida, porque se o Senhor Jesus não quiser, não acordamos amanhã. E eles falaram assim: o que vamos dar de comer, mestre? Só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eles esqueceram que aquele que estava com eles era o próprio Deus. Como eu ouvi falar aqui, que ele não precisava dar a sua vida, né? O presbítero Josias, ele colocou bem que na verdade era para nós estarmos na cruz, não o Senhor Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele ali ficou na incumbência de ensinar e nos deixou um legado. Ele nos deixou um legado de ensinar aos pequeninos. E ali aqueles discípulos, eles estavam incomodados, porque a Bíblia diz que já era chegada a hora era tarde. E o Senhor Jesus, ele não estava se importando, porque quando o Senhor Jesus, ele quer movimentar as águas ao meu e ao teu favor, ele não se importa de hora. Aconteceu algo anteontem comigo, hoje é domingo, sexta-feira. Eu comecei a passar mal, mas ali eu fiquei quieta. E eu comecei a palestrar com Deus. Senhor, não me deixa ir para o hospital nem para a UPA, porque nós sabemos como tem acontecido aí. Quantas pessoas que vão para o hospital para resolver algo e tem pego essa doença maldita que tem assolado famílias, tem feito milhões e milhões de pessoas chorarem. E eu comecei ali no silêncio a palestrar com Deus. E eu falei: Senhor, eu sei que se tu quiseres, o Senhor pode fazer. E fui deitar, passando mal. Senti o meu corpo mole, o meu coração doer muito. E o Senhor Jesus falou comigo: estou eu te livrando de um infarto, porque
aí o Senhor Jesus perguntou: o que tens? E ele falou assim, eles falaram: tenho 5 pães e 2 peixinhos. E o interessante dessa passagem é que não era uma multidão de 50 pessoas, não era uma multidão de 100, de 200 pessoas. A Bíblia vai me dizer e vai te dizer que era uma multidão de 5.000 pessoas. E como se vai alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? É assim na minha e na tua vida. Às vezes a gente fala: Senhor, eu não tenho nada, mas o pouco que você tem, você abençoa aquele que não tem nada. Porque esse é o Deus a qual servimos. É um Deus que nos justifica. É um Deus que transforma o traficante em um grande homem dentro da palavra de Deus. É um Deus que transforma o homossexual em grande homem, em grande mulher. Porque esse é o Deus a qual servimos. E aí o Senhor Jesus apresentou a Deus. E aí encheu 12 cestos de pães. A Bíblia diz que a multidão se fartou de uma tal maneira que sobrou. E aí eu te pergunto: qual é a tua preocupação esta noite? O que você tem colocado no altar de Deus? Porque a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão, como o pastor Francisco falou, nem a descendência passar fome. Porque esse é o Deus a qual nos justifica. A multidão ali, a Bíblia diz que ela se fartou e ainda sobrou. Aqui no finalzinho, olha, do 21 diz assim, ó: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E aí eu fico imaginando a cara grande daqueles discípulos, porque eles falaram: Senhor, dispensa. Eles estavam cansados, creio eu. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito ali que eles já estavam cansados. Mas o tempo do Senhor Jesus, tudo aquilo que ele tinha que fazer tinha que ser cumprido. E aqueles homens, eles pensavam em descansar. E o Senhor Jesus, ele queria oferecer alimento. E às vezes a gente acha que nós temos que nos alimentar, né, de comida. Mas o alimento espiritual é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que transforma. Porque esse é o Deus que nós servimos. Aí aqui no 22 diz assim, olha: Jesus anda por cima do mar. Esse é um prosseguimento da palavra da multiplicação dos pães. E eu fiquei boba ao ler, toda vez que eu leio essa passagem, de como eles ainda continuaram incrédulos. Diz assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes chamou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E
aqui que o Senhor Jesus, quando acabou ali, despediu o povo e entrou no barco. E ele foi lá passear por sobre o mar. E o mais interessante ainda, que aqueles discípulos estavam com ele, viram as maravilhas da multiplicação e ainda pensaram que era um fantasma andando no mar. E aí perguntando, falaram, o Senhor o que ele falou? Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quantas vezes o Senhor Jesus tem que falar para mim, tem que falar para você: tende bom ânimo, sou eu que estou no barco. As tempestades vêm, irmãos, como o pastor Francisco falou. Às vezes há uma bagunça que você olha e fala assim: Senhor, será que vale a pena estar na tua presença? E aí você vai para a crucificação. Você vê tudo aquilo que ele sofreu por amor a mim e a ti. E você fala assim: Senhor, o que eu estou fazendo não é nem 5% daquilo que o Senhor se colocou para fazer como Deus sem pecado. Quantas pessoas dentro da casa de Deus ingrato com o próprio Deus? Quantas pessoas duvidando das maravilhas de Deus? Aqui o Senhor Jesus, ele estava andando por sobre o mar. Aqueles homens temeram e tremeram porque pensavam que era um fantasma. E o Senhor Jesus ali deu um despertamento para eles. E aqui o que me chamou a atenção, e eu pesquisei para trazer para a igreja, o capítulo 25 diz assim: olha, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. E eu falei: Jesus, quarta vigília da noite, qual seria esta hora? E essa linguagem, ela se refere à linguagem romana, né? Que era mais ou menos 3 horas da manhã até as 6, 3 horas da madrugada até as 6 da manhã. Era referida à quarta vigília. E aí o Senhor Jesus andando por sobre o mar, e o Pedro falou: Senhor, permita que eu vá até aí. E o Pedro, cheio de gás, né? Saiu do barco e foi ter com Jesus. Só que chega um determinado tempo na nossa vida que a gente começa a duvidar do Deus a qual nós servimos. Começa a questionar se verdadeiramente Deus faz as coisas que faz. Aqueles homens, eles andavam com o Senhor Jesus, eles acabaram de ver o milagre da crucificação, e o Pedro começou a pôr dúvida no coração: será que eu vou afundar? Será que eu vou morrer se eu for até ele? O Senhor Jesus não falou: vem, Pedro. E quando Pedro começou a afundar, ele clamou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus segurou pela mão dele. E é assim que o Senhor Jesus faz na minha e na tua vida na data de hoje. A adversidade que ele segura na nossa mão e caminha ao nosso lado. Porque nós estamos vivendo tempo difícil, irmãos. E cada vez mais piorando. Porque nós sabemos que Satanás, ele não tem brincado. Ele é estrategista. Ele muda de estratégia todos os dias. Para nos tirar da graça. Para nos tirar da presença do Senhor. Ele arma laços que, se você não vigiar e abrir a brecha, você cai. E quantas pessoas caindo no meio dessa pandemia, quantas pessoas se afastaram do Evangelho. Mas nós temos no nosso meio valentes que se colocaram de pé e falaram: é isso que eu quero, é esse Jesus que eu quero servir, é aqui que eu quero ficar, é buscando ao Senhor. Pedro ali, ele duvidou se ele conseguiria chegar até o Senhor Jesus. E ele clamou, porque
assim na minha e na tua vida. Quando a gente está no desespero, a gente clama àquele que pode nos socorrer. E Pedro ali, ele clamou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro. Mas ele chamou a atenção de Pedro. Ele falou: homem de pequena fé. Porque assim como eu ando com o mestre, como eu vejo o mestre fazer milagres, e como eu duvido do mestre. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida. É por falta de acreditar. É por falta de orar. É por falta de buscar. É por falta de se doar àquele que pode fazer. Eu vejo pessoas evangélicas que não acreditam que hoje o Senhor Jesus opera. Eu tenho um amigo que é pastor. E certa feita eu estava no culto, assistindo um culto na igreja dele. E eu vi Deus usar aquele homem com grande autoridade. Aquele homem saiu marchando do púlpito e tinha uma mulher sentada atrás de mim. E ele falou: Senhor, que o teu anjo encoste no estômago daquela mulher, para que ela vomite o câncer que está no estômago dela. Irmãos, eu vi uma bola preta que aquela mulher vomitou, e a mulher estava sentada atrás de mim. O que está faltando na nossa vida é exercitar a nossa fé. Se aqueles discípulos, eles estivessem exercitando a fé deles, eles não duvidariam que aquele pouco o Senhor transformaria em muito. Ele não duvidaria que ele andaria sobre as águas e o Senhor Jesus caminharia com ele. O milagre da alimentação dos 5.000 pães, ele é registrado em todos os 4 evangelhos. Está no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João. E a mensagem do milagre inclui os seguintes aspectos. Destaca Jesus como o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Não há outro caminho, não há outro jeitinho, não há outro Deusinho, não. Ele é o pão da vida, ele é o verbo vivo. Aquele que provê para o corpo e para a alma. Comprova que o Senhor tem poder para operar milagres. Exemplifica a sua compaixão pelos necessitados. A gente vê que nós temos um Deus que pode tudo. É um Deus grande, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que se doou pela mim, pela tua vida, um Deus que consegue enxergar o pequenino. Quantas pessoas estão na presença de Deus se achando grandões? Quantas pessoas que acham eu posso, eu faço, eu quero, e esquece que Deus abate? Porque não há nenhum grandão na casa de Deus. O Senhor Jesus, certa feita, chamou Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro ficou constrangido. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quer ver só uma coisa? Vamos lá. Vamos ler aqui no livro de Mateus mesmo. Não, Lucas. Lucas 5. Lucas 5, do 1 ao 11. E essa mesma passagem está no Evangelho de Mateus,
está no Evangelho de Marcos e está no Evangelho de João, que diz assim, ó, pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago, é o mesmo mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. E diz assim, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O interessante aqui, que Pedro, ele não perguntou para o Senhor Jesus. E essa semana eu estava falando isso com o Fabiano. Pedro não perguntou ao Senhor Jesus, ele não questionou o Senhor Jesus. Ele poderia lhe dizer assim, Senhor, eu já trabalhei o dia todo, eu não vou lançar a rede não, porque eu estou cansado. Não é assim, muitas das vezes a gente cansa de buscar algo, mas Deus não cansa da minha e da tua vida. E ali Pedro disse assim, olha, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. O interessante aqui é que pela palavra do Senhor Jesus, Pedro ali, ele lançou a rede. E assim, na minha e na sua vida, quando Deus nos abençoa, muitas vezes, a bênção é tão grande que você divide para os irmãos. Você vê aqui que Deus, ele mandou que Pedro fosse lançar a rede. E o Senhor Jesus, ele abençoou Pedro de uma tal maneira que Pedro repartiu. Eram tantos peixes que estava arrebentando a rede. Porque assim, às vezes a gente pede algo para o Senhor, a gente quer o bom e o Senhor tem o melhor. Às vezes a gente bate cabeça buscando o bom. E aí Deus fala assim, ô filho, filha, descansa em mim, porque eu tenho o melhor para te dar. E a gente quer se conformar com o bom. Não é o bom que o Senhor Jesus quer nos dar. O Senhor Jesus quer nos dar o melhor. Porque quando o Senhor Jesus chegou até Pedro e falou, lança a rede do teu lado direito, Pedro lançou. Senhor, eu vou lançar pela tua palavra. E ali Pedro foi tão abençoado, que ele repartiu. Eu creio na bênção de Deus, na minha vida e na vida da igreja. Eu creio que o Senhor Jesus, ele pode abençoar infinitamente mais cada um que está aqui. Porque aquele que vive e crê na palavra do Senhor, nas promessas dele, não morre sem que se cumpra aquilo que tem que se cumprir na vida. Glória a Deus. Eu lembro que há anos atrás, eu já falei isso
certa feita, mas é sempre bom a gente lembrar as coisas que Deus faz na nossa vida. Meu marido ainda não era pastor, nem presbítero, e ele saiu do serviço dele, foi até aqui. A cachaça, ele não vai dar, porque pastor não vai me dar dinheiro para me beber. E ele estava tão intertido, focado naquilo que ele se colocou para fazer, que ele nem observou. O rapaz que estava com ele, que na época era presbítero, hoje é pastor, quando saiu falou assim: Tuninho, sabe o que o mendigo falou? Ele falou: não. Ele falou isso, isso e isso. Porque os planos do Senhor na nossa vida são grandes, são maiores do que nós podemos imaginar. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando o Senhor fala assim: Priscila, eu tenho te chamado, Ele vai cumprir. Quando Ele fala: Léo, eu tenho um plano na tua vida, Ele vai cumprir. Quando Ele fala: Leones, tu é o pregador da palavra, vai se cumprir. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu olhei para minha sobrinha que está lá atrás, vai fazer 10 anos, ela tinha acabado de nascer, os médicos não tinham observado algo nela. Aquela criança ali, ela ficou muitos dias internada, muito ruim. E eu olhei para ela e o Senhor me mostrou ela uma grande missionária. Porque é assim, Deus tem plano desde o ventre da nossa mãe. Ele tem plano na minha e na tua vida. Pedro aqui, ele foi abençoado e ele abençoou outras pessoas. Irmãos, é esse Deus a qual nós servimos. É um Deus que não nos deixa enganado, é um Deus que não nos deixa confundido, é um Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e transforma em 12 cestos transbordantes. É um Deus que faz o mar vermelho aqui para que o povo de Israel passe, mas é necessário que o povo de Israel desperte e comece a orar e incomodar o mestre. Para fechar aqui, aquele povo viveu 400 anos cativo, mas aquele povo, ele foi levado ali com honra por José, que era governador, e se acomodaram. Muitas vezes é assim, Deus nos dá a bênção e a gente se afasta da presença de Deus. E aquele povo se acomodou de uma tal maneira que o Senhor os largou de mão. E aquele povo perecia na mão dos egípcios. E ali, quando uma minoria se despertou para orar, o Senhor foi lá e chamou Moisés, que estava escondidinho lá, e falou assim: olha, vai lá e liberta o meu povo, que eu vou te dar autoridade. E Moisés chegou a duvidar da capacidade dele. Interessante, né? Assim é na minha e na tua vida. A gente começa a duvidar. Sheila falou que Deus mostrava para ele, é um grande homem. E às vezes tu duvida, né? Por quê? Se não é na tua vida. Tu és um homem, Jeremias, que tem um coração limpo diante do Senhor. Não duvides. Porque assim, quando Deus viu um pequeno povo começar a clamar, ali exercitar a fé, incomodou ele. Porque assim na minha e na tua vida nós temos que incomodar a Deus. Falar para Deus: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, modifica isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz acontecer na minha vida. Porque o ímpio, ele recebe a glória do mundo. Mas nós temos a glória do mundo, mas temos principalmente as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quando aquele povo se colocou de pé e começou a incomodar Deus, começou a orar, começou a clamar, o Senhor levantou do trono e abençoou aquele povo. Porque assim, quando nós incomodamos a Deus e falamos para Ele aquilo